Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à série 10 Mandamentos, parte 4, quarto mandamento. Então vamos lá. O quarto mandamento é o último dos 10 que lida com a Ahavá, o amor a Yahweh. A Ahavá é o amor verdadeiro, certo? A nossa Ahavá a Yahweh, de todo o nosso coração, mente e alma. Assim como a Yahusha nos ensinou. Os próximos 6 envolverão a Ahavá, o amor ao próximo. Então os primeiros 4 são dedicados ao Criador. E os outros 6, o Criador colocou para a nossa forma de agir com o próximo, certo? Um total 10, então. Pois bem, também este quarto mandamento foi guardado por Yahweh no Jardim do Éden, de acordo com Bereshit e Gênesis, capítulo 2, versículos 2 a 3. Ora, havendo Yahweh completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Yahweh o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então vamos lá, pessoal. O Criador Todo-Poderoso que criou o mundo inteiro, ele guardou este dia aqui para ele. O 7º dia ele descansou. E ele está fazendo isso para dar também um exemplo para a gente. E aí, nós, seres humanos limitados, muitos vão lá e falam o seguinte: eu não posso deixar de trabalhar no 7º dia. Interessante isso. Mas vamos lá, continuando aqui. A gente deve sim observar o 7º dia, o Shabat. Vamos lá. E descansando nesse dia, Yahweh separou o Shabat como um dia puro, um dia santo, Kadosh. Yahweh nos deixou o exemplo para nós seguirmos. E ele nos disse para não modificarmos nada, absolutamente nada. Como está em Malaquias, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Pois eu, Yahweh, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, se Yahweh descansou no 7º dia e ele não muda, e ele nos ordenou a fazer o mesmo, o que isso significa para nós? Significa que a lei com relação ao Shabat e o Shabat em si mesmo não mudou, continua o mesmo. Muitas pessoas vão falar o seguinte: Yahusha profanou o Shabat, então agora a gente pode e tal. Não foi isso, ele não profanou o Shabat nenhum. A gente vai ver isso hoje. E o Shabat continua tendo a mesma importância que sempre teve. Pois bem, vamos lá. Mas o que exatamente é o Shabat e como devemos mantê-lo? Shabat, 7º dia ou sábado? As Escrituras nos revelam as respostas para essa importante pergunta em Shemot, Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 16. Disse mais Yahweh a Moisés: falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibas, para que saibais que eu sou Yahweh, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente será morto. Porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meu reino, do meu povo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, antes de a gente continuar aqui lendo. Algumas pessoas vão falar de cara o seguinte: olha, aqui diz que quem não observar o sábado vai ser morto, vai ser tirado do povo dele. E muitas pessoas estão aí profanando o sábado e não estão morrendo. Pessoal, a serpente usou o mesmo argumento para Adão e Eva, certo? O Criador diz assim: não comas das frutas dessa árvore, senão certamente morrerás. E aí chega a serpente e diz: você vai comer e você não vai morrer imediatamente. Não, pelo contrário. É assim que funciona a serpente, tá? O que o Criador está dizendo aqui, está dizendo uma coisa. Você pode falar o seguinte: não, o que o Criador, a pessoa pensa assim, o que o Criador falou não é bem assim, verdade e tal. vai pensando nisso, sim. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo a Yahweh. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho certamente será morto. De novo o mesmo termo. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como um pacto perpétuo. Ok? Perpétuo. Tem um monte de pastor que faz assim, vídeos de 2 horas explicando que a palavra perpétuo não significa perpétuo. Ok? Eles vão lá e eles evitam pegar o dicionário, sabe? O dicionário é proibido nos dias de hoje. Vai lá, procura você no dicionário. Pega assim. Ao invés de você ver um vídeo de 2 horas tentando explicar o porquê a palavra perpétuo não significa perpétuo,
Pega o dicionário e lê as duas linhas. O que significa perpétuo? Para sempre, ok? Vamos lá, continuando aqui. E no próximo verso, no próximo verso, 17, temos a conexão com Bereshit, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahweh, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. Certo? Vamos lá. Então o Shabat funciona como um sinal. Nos revela com quem os israelitas estão conectados. E também a assinatura pessoal do Criador, Yahweh Tsevaot, do seu trabalho. Como você vê, a maioria dos artistas usam assinaturas para marcar os seus trabalhos. Escultores também usam sua assinatura, pintores também, seja lá qual for o tipo. Bem, a assinatura de Yahweh para esse mundo inteiro é o Shabat. E o Shabat diz ao mundo quem foi o autor dessa obra magnífica. E de tudo o que vemos, todas as montanhas, céus, animais, tudo. Tá? Quem diz, a assinatura dessa obra é o Shabat. E é por isso que o mensageiro celestial disse isso em Razão, Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Vamos lá. Então proclamou com voz grave: temei a Yahweh e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Somente olhando para o Shabat nós sabemos quem é aquele ao qual o anjo se refere na frase anterior. Ele é aquele que descansou do seu trabalho no 7º dia. A lei claramente fala sobre os requerimentos do 4º mandamento, e a primeira menção nos ordena lembrar. Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. A gente vai chegar a alguns pontos muito interessantes logo, aguarda aí, vamos lá. Êxodo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se você não lembrar desse dia para santificar, não lembrar que ele é importante, você não vai santificar ele. Né? Então lembra. Na passagem de Shemot 7, a nação de Israel estava saindo da escravidão e tinha perdido os seus costumes e tradições. E de fato, Yahweh teve que enviar essa mensagem ao faraó. Em Shemot, Êxodo, capítulo 7, versículo 16, é dito o seguinte: e lhe dirás: Yahweh, o Elohim dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixai ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Então vamos lá, por que eu estou colocando essa passagem aqui? O que ela tem a ver com tudo? Tem a ver o seguinte: a gente vai entrar agora numa área interessante aqui, que é, muitas pessoas vão dizer o seguinte: não, o Shabat foi dado ao povo hebreu e é válido só naquele momento específico da história, etc. tal. Os antepassados não tinham o Shabat, eles não observavam, as pessoas dizem. Negativo, e a gente vai ver isso aqui. O Shabat vem desde o início dos tempos e vai até o fim dos tempos. A gente vai ver isso, vamos lá. Em outras palavras, nesse trecho aqui, ó, o que acontece? Os israelitas, eles ficaram 400 anos no Egito. Nesses 400 anos, misturado com aquela nação extremamente pagã, eles foram perdendo o conhecimento original. Eles, antes do Egito, tá, eles tinham todo o conhecimento que estava na Bíblia. Todo. E eu vou mostrar para vocês hoje. E aí quando eles ficaram 400 anos no Egito, geração após geração, com aquele monte de pagão em volta, e como escravos ainda por cima, sem poder decidir nada, só apanhando e trabalhando, feitos loucos, eles perderam o conhecimento. Da mesma forma que hoje muitas pessoas perderam o conhecimento. Então o que acontece? O Criador foi separar eles, tirou eles daquela nação horrorosa, colocou eles no deserto e agora, ó, vocês vão aprender tudo de novo. Passou um livro para eles, certo? E a gente tem esse conhecimento que ele passou aqui. A gente vai ver isso aqui rapidinho. Vamos lá. Então vamos lá. Em outras palavras, os israelitas não conseguiam servir a Yahweh de maneira apropriada enquanto estavam cativos. Isso requer completa liberdade. Então, quando eles foram libertos, é que foram lembrados dos seus costumes antigos, que envolviam leis, estatutos e mandamentos. Tudo que seus ancestrais tinham mantido antes deles. Presta atenção. Tudo o que seus ancestrais mantinham antes deles. Antes de ter este livro aqui, desse formato, né, pelo menos as leis que são os 5 primeiros livros, que foram recebidos lá no Monte Sinai, antes disso,
Esse conhecimento já estava na terra e os antepassados dos israelitas já seguiam esse conhecimento. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Pois assim nos diz a passagem de Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículo 5, sobre Abraão. Presta atenção. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. De novo, pessoal. Olha só. Abraão é antes... vamos lá. Abraão teve um filho, Isaac, né? Isaac teve um filho, 2 filhos, né? Mas teve um filho, Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó vem as 12 tribos dos israelitas. Aí essas tribos ficaram 400 anos lá no Egito. Beleza. Depois de 400 anos vem Moisés. Moisés vai receber lá a lei, vamos dizer assim, no Monte Sinai. Certo? Ou seja, Abraão está muito antes de Moisés. Muito antes no tempo. Em tese, a lei foi recebida por Moisés no Monte Sinai. Mas a gente vê aqui em Gênesis o seguinte, ó. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Espera um pouquinho. Se Moisés que recebeu as leis, como é que Abraão, muito antes de Moisés, eu consegui obedecer as leis, os princípios, os mandamentos? Como é que ele conseguiu obedecer? Vamos lá, essa pergunta. O que acontece é o seguinte. Abraão sabia já quais eram as leis, certo? Isso aqui já era passado de geração em geração pelos patriarcas. Abraão sabia, Isaac sabia tudo que estava aqui. Jacó também sabia. O povo também deveria saber, só que o povo ficou 400 anos apanhando lá no Egito como escravo. E perdeu a lei, eles esqueceram tudo. Então o Criador foi lá e mandou de novo a lei, toda ela escrita aqui pra gente, e a gente tem ela lá até hoje, certo? Então o que acontece? Abraão, ele já obedecia a lei, os mandamentos, tudo isso aí. Ele obedecia, ele guardava o Shabat. E ele está antes da Bíblia. Certo? Então quem falou o seguinte, não, o Shabat foi entregue só lá para Moisés, etc. Papo furado. Abraão lá atrás já fazia tudo isso aí. Porque, ó, ele obedecia, ó, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis, diz o Criador. Pois bem. Abraão recebeu essas tradições e conhecimento do seu patriarca, Shem, que recebeu esse conhecimento do seu patriarca, Noé, que recebeu o conhecimento do seu patriarca, Lameque, que recebeu o conhecimento do seu patriarca, Matusalém, que recebeu o conhecimento da lei pelo seu patriarca Enoque, o 7º desde Adão, ao qual a Escritura se refere em Bereshit, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Yahweh e não apareceu mais, porquanto Yahweh o tomou. Uau! Então, quer dizer, a lei já vem desde o início, certo? Ela foi perdida em um momento quando os israelitas ficaram como escravos 400 anos. E depois o Criador foi lá e mandou de novo. Mas ela já existia antes. Ela sempre existiu. A lei é eterna, ela existe desde sempre, ok? Pois bem. Então, vamos a alguns pontos aqui. Então, Abraão recebeu essas tradições do seu patriarca Shem. Shem foi filho de Noé. Noé passou com a sua família pelo dilúvio. Shem estava lá dentro da arca, certo? A família de Noé, Shem fazia parte da família de Noé, filho de Noé, estava dentro da arca. Shem viu o mundo ser destruído por causa da hipocrisia, da desgraça criada por um bando de gente maluca. Certo? Ele viu o mundo ser destruído. Aquilo deve ser uma agonia muito grande. Terminou, desceu as águas, só tinha a família de Noé, não tinha mais ninguém. Shem viu aquilo. E depois, a profanação começou de novo. Veio Nimrod. Nimrod veio da linhagem lá de Noé também. Começou a fazer tudo de novo. Nimrod, olha só, Nimrod era um grande guerreiro, etc. daquela época. Shem foi até Nimrod, matou ele, esquartejou Nimrod, dividiu para todos os cantos e disse o seguinte, ó, presta atenção, eu não vou passar por esse dilúvio de novo por causa de um monte de gente idiota, certo? E aí o que acontece? Foi nesse momento que diz as lendas, né, de que começaram a ser criadas sociedades secretas para continuar fazendo as coisas erradas em oculto, porque Shem
Tipo assim, Shem pegou Nimrod e esquartejou Nimrod. Tipo assim, pra vocês terem noção de quanto foi grave. Tipo assim, o que o pessoal fez antes do dilúvio, queriam fazer depois do dilúvio. Shem viu aquilo e falou, não, se depender de mim, não. Shem. Tudo isso aqui foi passado de patriarca em patriarca, etc. Tal, geração em geração. Continuando aqui. Continuando com os requerimentos do quarto mandamento. Vamos lá em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Vou fazer um ponto aqui. Muitas pessoas dizem o seguinte, Afonso, o sábado é um sábado lunar, ou é outro sábado, não sei o quê. As pessoas inventam justificativas para não guardar o sábado, ok? Pois bem. Já tem estudos mostrando que o Shabat, mesmo tem todas as adulterações de calendário possíveis, o Shabat bate com o sábado. Tem estudos sobre isso. Quem quiser pesquisa aí. Mas sempre vai aparecer alguém reinventando a roda. Não, o Shabat é de segunda-feira, outro diz que é de terça, outro diz que é de quarta, outro diz que é de quinta, outro diz que é de sexta. E aí sempre vem a mesma história. Se os rabinos de hoje em dia, que tem muitos erros neles, falam que é de sábado, com certeza não é de sábado. Espera um pouquinho. Tem coisas que a gente não pode, que, poxa, a gente vai vendo assim, ao longo da história, tem coisa que é difícil de mudar, sem passar desapercebido, sem ter um comentário, uma vírgula. E assim, o Shabat cai no sábado e ponto. Tipo assim, não começa a procurar vídeos de 200 horas, fazendo maluquices, falando que o Shabat é de quarta, de quinta, de sexta, não sei o que, é da lua, isso, aquilo. O Shabat é de sábado, ponto. Põe um ponto nisso, resolve isso. Porque as pessoas elas começam a estudar essas loucuras todas aí, que não tem registro, e aí no final das contas, elas não observam nenhum dia como Shabat, ok? Então assim, Shabat é sábado, começa sexta-feira à noite e vai até sábado. Só um minutinho, vou parar um pouquinho aqui e a gente já continua. Pessoal, desculpa a interrupção, continuando aqui. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado, o Shabat de Yahweh, teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso Yahweh abençoou o dia do sábado, o Shabat, e o santificou. No dia de Shabat nos foi dito para não fazer nenhum tipo de trabalho, e ninguém da sua casa deve fazer trabalho. Trabalhos são reservados para os outros 6 dias da semana, não para o dia de Shabat, como a gente pode ver em Neemias, capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado, e traziam molhos, que carregavam sobre jumentos. Vi também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado, no Shabat, e protestei contra eles quanto ao dia em que eles estavam vendendo mantimentos. Então, até comprar e vender não é permitido no Shabat. Comprar e vender não é permitido no dia do Shabat, ok? Comprar e vender não é permitido. Como a gente vê em Neemias, capítulo 10, versículo 31. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no Shabat, sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Pois bem, o Shabat, em outras palavras, é reservado para Yahweh. É o dia separado para o qual nós iremos refletir sobre o Criador Yahweh Tsebaot e sobre a sua palavra, para estarmos próximos a Ele e não fazermos a nossa própria vontade. Lembre-se, muitas vezes a gente deixa de lado e não estuda a Bíblia durante a semana. A gente tem muito compromisso, muitas coisas, a cabeça está quente, às vezes você chega do trabalho, quer descansar, não é verdade? Você às vezes deixa de lado. Você pode separar um dia da semana, o Shabat, para estudar a Bíblia. Estou falando para você estudar a Bíblia o dia inteiro. Talvez as pessoas não queiram, mas separa 1 hora, conversa com sua família durante 1 hora sobre a Bíblia.
1 hora, senta com sua família na sala, certo? Chama todo mundo. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse aspecto aqui. Pega um desses vídeos que eu estou explicando para vocês sobre o mandamento, senta durante 1 hora com a sua família e fala o seguinte, ó, nesse sábado a gente vai falar sobre o primeiro mandamento. Nesse outro sábado, agora a gente vai falar sobre o segundo mandamento. 1 hora de conversa. Nesse outro sábado a gente vai falar sobre o terceiro mandamento. Nesse outro sábado vamos falar sobre o quarto mandamento e assim vai. Né? Ou pega um trecho da Bíblia também. O sábado é um dia para isso, para a gente recuperar isso, para a gente alimentar a nossa alma. Né? Pois bem, continuando aqui. O livro de Yeshayahu, Isaías, define plenamente esse aspecto da lei em, então, Isaías, capítulo 58, versículos 13 a 14. Se desviares do sábado o teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas, no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Criador, Yahweh Tsevaot, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nas tuas coisas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Yahweh. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Yahweh o disse. Ou seja, muito bonito. Tudo o que for trabalhado deve ser feito nos 6 dias. E por isso o 6º dia é considerado o dia de preparação para completar todas as coisas que precisamos para o Shabat. De fato, vemos em Marcos, capítulo 15, versículo 42, ou seja, Novo Testamento, que as pessoas falam, o Antigo não vale mais, é o Novo, vamos ver o Novo. Novo Testamento, que todos os Shabats têm uma preparação. Então, ao cair, olha só, Marcos, capítulo 15, versículo 42. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, do Shabat. Você está se preparando para o quê? Para o Shabat. No 6º dia, a gente já se prepara para o descanso. Por quê? Porque, sobrou um trabalho para fazer aqui, eu preciso fazer isso agora. Não, 6º dia, você vai trabalhar bastante para se preparar para o Shabat. E no Shabat você vai descansar. Certo? Pois bem. Também devemos dizer que existe um bom trabalho que podemos fazer no Shabat. Entretanto, não envolve trabalho pesado. A gente pode fazer algumas coisas no Shabat. Não é assim, é proibido fazer qualquer trabalho, como por exemplo, dar água para animal. Não, você pode e deve. Tem alguns trabalhos que você pode fazer no Shabat. A gente vai ver aqui. Quando se trata de fazer algo bom no Shabat, algumas coisas são permitidas, pois você estará praticando o alto espírito da lei, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Vejamos em Matitiahu, Mateus capítulo 12, versículo 12. Olha só. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer o bem nos sábados. Por exemplo, um médico que precisa atender uma pessoa no sábado, é proibido ele fazer esse trabalho? Não, não é proibido. Ele está fazendo bem. É proibido você colocar água para os seus animais no sábado? Não, eles precisam beber. Se você não conseguiu, é bom você tentar colocar no dia anterior, no dia de preparação, sexta-feira. Mas, se precisar, você vai fazer. Se você precisar soltar o seu animal no pasto, você vai fazer. Se você precisa colocar comida para o seu animal, você vai fazer isso, você vai fazer o bem, certo? Se você precisar ajudar alguém, você está fazendo o bem, certo? Ou seja, itens que você está ajudando, isso você pode fazer, certo? Apareceu a oportunidade, você pode fazer, mas você não vai estar procurando também, certo? Então vamos lá. Olha só, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer o bem nos sábados. Um chefe da sinagoga chegou a desafiar Yahusha, que é o nome hebraico, Yahusha é o nome hebraico de Jesus, que as pessoas falam Jesus, mas o nome é Yahusha, Yahusha Hamashia. Chegou a desafiar Yahusha por ter curado no Shabat. Vemos o que Yahusha então diz em Lucas capítulo 13, versículo 15. Então Yahusha exclamou, hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Ou seja, o pessoal vai lá, desamarra o boi ou jumento, ajuda o boi ou jumento, porque o boi ou jumento precisa tomar água,
certo? Eles fazem uma coisa boa para os animais, mas quando eles veem lá Yahusha curando pessoas no Shabat, eles vão lá reclamar. E Yahusha está falando o seguinte, espera um pouquinho, o que vale mais? O seu boi ou o ser humano? Você pode fazer o bem para o seu boi, mas não pode fazer para o ser humano no Shabat? É isso? Ou seja, o que ele está mostrando? Duas coisas, a hipocrisia daquelas pessoas que faziam coisas assim no sábado, e mostrando o seguinte, espera um pouquinho, o que vale mais? O seu boizinho lá ou esse ser humano que está precisando de ajuda aqui? Né? Pois bem. Esse ato também seria considerado como trabalho, mas um animal vivente precisa de água e comida para sobreviver. E a sua sede e fome também deve ser satisfeita no Shabat. Então você pode fazer isso. Esse tipo de bom trabalho no Shabat é permitido. E Yahusha curou um aleijado, fazendo o bem ao seu próximo no Shabat. E os seus discípulos pegaram grãos e comeram no Shabat, pois estavam com fome. E esses dois atos foram vistos como trabalho pelos fariseus, mas aquilo não é trabalho. O que é errado? É errado você... pessoal, vamos lá. Você tem uma plantação de milho, certo? É errado você colher todo o milho no Shabat. Agora, você chegar lá no Shabat e pegar um milho, um grão, alguma coisa para você comer, você pode, certo? Então, portanto, que você não faça fogo. Você pode pegar alguma coisa para comer. Você pode pegar uma maçã. Você pode pegar uma maçã para comer. Você pode colher uma fruta para comer. Você pode fazer isso. O que você não pode fazer é pegar, colocar um caminhão do lado da árvore e começar a colher maçã e colocar um monte de caixa e pôr no caminhão. Isso não pode. Certo? Usa a lógica. Tipo assim, você pode se alimentar pegando uma fruta da árvore no Shabat. Certo? Mas você não pode fazer uma colheita profissional para vender no Shabat. Pois bem. Vocês entenderam o raciocínio, certo? Ou seja, eu já vou explicar melhor na parte do jejum. Vamos lá. O Shabat é um dia de festa e não um dia para fazer jejum, com uma exceção também. Vejamos. Vamos lá. Se você está fazendo um jejum e o estica tanto que um dos dias vai cair em um Shabat, é permitido você continuar fazendo o jejum. Lembre-se que Yahusha e também Moisés jejuaram por 40 dias. Veja em Shemot, Êxodo, capítulo 34, versículo 28, e Matitiahu, Mateus, capítulo 4, versículo 2. Ambos jejuaram por 40 dias, tanto Moisés quanto Yahusha. Okay? Se jejuaram por 40 dias, você não deve fazer jejum no Shabat. Mas, se jejuou por 40 dias, você vai passar pelo Shabat fazendo jejum, certo? Ok, então vamos lá. Porém, você pode fazer um jejum longo e passar pelo Shabat fazendo jejum. Porém, não escolha o dia do Shabat em específico para jejuar. Você fala o seguinte, eu vou jejuar um dia. Ao invés de jejuar na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, eu vou jejuar no sábado. Isso é errado. Por quê? Por que você não está jejuando outro dia? Você podia mudar de dia, certo? Por que você não está jejuando outro dia? Você está jejuando no Shabat. Isso é errado. Isso é errado. Ou, por exemplo, eu vou fazer um jejum de 40 dias e vou começar no Shabat. É errado também. Certo? Você não começa o jejum no Shabat. O Shabat não é para fazer jejum. Mas, se você estiver fazendo um jejum longo, e você está lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chegou no Shabat, você vai parar o jejum? Não, você vai continuar. Sábado, Shabat, depois domingo, segunda, terça, e assim vai, certo? Você pode passar pelo Shabat fazendo, mas você não pode começar no Shabat ou fazer exclusivamente no Shabat. Pois bem, então, porém, não escolha então um dia de Shabat específico para jejuar, pois isso não é guardar a Escritura. E Yahusha mesmo disse em Yohanan, João, capítulo 4, versículo 24. Yahweh é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com boa intenção e verdade. A lei do Shabat também é espiritual e carrega um significado ainda mais profundo, além do sentido literal. A gente vai ver aqui algumas passagens, por exemplo, em Kefa, Bet, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para Yahweh um dia é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E isso também é verificado pela segunda testemunha na prece de Moisés nos Terrelim, Salmo 90, versículo 4.
Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Ou seja, 1000 anos como um dia, certo? Então a gente tem duas testemunhas aqui, Quefa, Pedro, e depois em Moisés aqui, Salmos, né, de Moisés, nesse caso aqui. Tendo esse entendimento de que 1000 anos é apenas um dia aos olhos de Yahweh, nós podemos entender diversas profecias. Uma delas é sobre o reinado milenar do Messias, descrito em razão Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados os Kadoshim, os santos, os Kadoshim, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Yahweh e de Yahusha, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. 1000 anos. O período milenar do Messias é um tempo de 1000 anos, que a gente vai ainda passar por ele. Aos olhos de Yahweh, os primeiros 6000 anos, desde a criação de Adão, são os 6 dias, como se fossem 6 dias. E isso faz o reinado milenar do Messias, no ano 7000, o dia de Shabat, e no 7º milênio. E nos foi dado alguns detalhes sobre esse período de descanso pelo profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículos de 6 a 9. Então vamos lá. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos. E o menino pequeno os conduzirá. Todos esses animais aí. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. Só um ponto aqui antes de a gente continuar. É nesse ponto aqui que vem alguns vegetarianos falando o seguinte: olha lá, todo mundo vai ser vegetariano, até o leão vai ser vegetariano. Pois é, no milênio, a gente já chegou no milênio? Não. O leão já está comendo só capim? Não, ainda não. Então não chegou o milênio, tá bom? O nosso corpo ainda não foi glorificado. A gente ainda está aqui com todos os problemas desse mundo. Não chegou esse momento aqui. Vamos lá. A criança de peito brincará sobre a toca da vespa, e a desmamada meterá sua mão na cova da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Criador, Yahweh Tsebaot, como as águas cobrem o mar. O conhecimento de Yahweh, o Da'at, ciência de verdade, irá encher toda a terra e todas as águas. E como sabemos que as águas cobrem 100% do mar, então Da'at de Yahweh irá preencher toda a terra. Também. Irmiyahu, Jeremias, capítulo 31, versículo 31, também nos fala sobre isso. Olha só que interessante. Dias virão, afirma Yahweh, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Essa aqui é muito interessante. Muito interessante. Que nova aliança é essa aqui? O que vocês acham? Que nova aliança é essa aqui? A gente tem a antiga aliança, a gente tem a nova aliança, certo? Beleza. Com quem é feita a nova aliança? Vamos pegar aqui, Jeremias, Irmiyahu. Com quem é feita? Com a casa de Israel e a casa de Judá. Aí vem um monte de gente falando o seguinte: Afonso, esquece casa de Israel e casa de Judá, o reino do norte e do sul, esquece. A nova aliança foi feita com a igreja. É isso que está escrito aqui em Jeremias. Olha só, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ah não, a nova aliança é feita com todo mundo, menos a casa de Israel e menos a casa de Judá, as pessoas dizem. É o que está escrito aqui em Jeremias? Ah não, Afonso, que Jeremias não vale, ok? Sei. Jeremias já está falando, vai ter uma nova aliança. Essa nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vai incluir gentios como sempre incluiu durante muito tempo, agregados às casas de Israel e casas de Judá. Sempre teve, vai ter muitos gentios. Mas a nova aliança era feita onde? Em que cenário? Com a casa de Israel e casa de Judá. Ok? Pois bem, aí um monte de gente falou o seguinte: não, Afonso, tá errado, é a igreja. É a igreja. Primeiro que a palavra igreja nem existia. A gente está falando de congregação. A palavra igreja corretamente seria congregação. Ok? Ponto número 1. Segunda coisa, para quem fala que não é nada com a casa de Israel, com a casa de Judá, saiba que
Existem maldições para quem troca palavras na Bíblia, ok? Saiba que existem maldições para quem fica trocando, enviesando o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia está exato, exatamente como está escrito lá. Olha, vamos lá de novo. Dias virão, afirma Yahweh, quando estabelecerei uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá, certo? Então todo mundo que está dentro dessa nova aliança vai estar dentro da casa de Israel ou da casa de Judá, certo? Mesmo que seja um gentil agregado à casa de Israel, à casa de Judá. Okay? E todas as leis foram dadas, estão vindo através de quem? Da casa de Israel, casa de Judá. Muitas pessoas falam o seguinte: não, a nova aliança é só para gentios. Negativo. Negativo. O que está escrito aqui em Jeremias? Certo? Então, o Shabat, válido até os dias de hoje. Antes de Moisés já era observado o Shabat. Depois de Moisés também. E hoje em dia também. Certo? Depois de Arusha também continua sendo válido. Vamos lá. Então, nós vemos aqui que no reinado milenar, ou Shabat, o grande Shabat, todos serão preenchidos com o Da'at, o conhecimento de Yahweh. Significando que cada ser humano estará voltado com as coisas de Yahweh. Ou seja, não haverá ídolos, conversas fúteis. O profeta Zacarias nos revela muito mais, e podemos ver isso em Zacarias capítulo 8, versículo 20 a 23. Vamos lá. Assim diz Yahweh dos exércitos, Yahweh Tsebaot, ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Criador e buscar Yahweh Tsebaot. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém Yahweh Tsebaot e suplicar a bênção de Yahweh. Assim diz Yahweh Tsebaot, Yahweh dos exércitos. Naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um israelita, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Yahweh está convosco. Então, recapitulando, os requerimentos do dia do Shabat. Conversas inúteis ou discussões que não glorifiquem o Criador não devem ser feitas no dia de Shabat. Inútil. Vamos assistir futebol no dia de Shabat. Não, negativo, certo? Vamos lá. É um dia de conversas puras. Trabalho é feito nos demais dias da semana e não devem ser feitos no Shabat, incluindo fazer fogo, cortar lenha. Você não pode fazer fogo no dia de Shabat, ok? Agora, você pode, por exemplo, esquentar alguma coisa numa resistência elétrica, que é só ligar na tomada, lá pode, tá? Você não pode fazer fogo no Shabat. Você pode, por exemplo, como é que eu vou fazer comida? Você pode comer um lanche. Você pode comer um lanche com sardinha. Você pode comer um lanche. Você pode comer alguma comida que possa ser comida fria também. Frutas, coisas desse tipo. Você pode... que mais? Você pode ter uma resistência elétrica e esquentar alguma comida. Você também pode esquentar. Você põe na tomada e a resistência elétrica está ali funcionando, certo? Fogo é uma coisa totalmente diferente, porque é outro cenário, tá? Mas uma resistência elétrica você pode usar uma resistência para esquentar alguma coisa. Bom, de qualquer forma, é um dia que é um dia de descanso, né? As pessoas pensam o seguinte, né? Eu vou descansar e a minha esposa vai ficar ali cozinhando o dia inteiro. Negativo, pessoal. Todo mundo tem que descansar, certo? Inclusive a pessoa que está fazendo alimentação para a família inteira, certo? Sendo homem ou mulher, não importa. Então a gente tem que priorizar itens mais simples, coisas mais simples, que não vão fazer a gente ficar trabalhando feito um louco, certo? Não estou dizendo que você não possa fazer alguma coisa, para o bem você pode, mas não pode fazer um monte de coisa. Evite fazer um monte de trabalho nesse dia, tá? Por exemplo, você pode lavar os pratos no final do dia? Lava no final do dia. Mas eu sujei o prato e eu estou precisando de um pratinho agora e ainda não terminou o Shabat. Bom, lavar um pratinho para você usar não tem problema, certo? Mas não tenta fazer tudo no Shabat. Pois bem, continuando aqui. O trabalho então é feito nos demais dias da semana e não deve ser feito no Shabat, incluindo fazer fogo e cortar lenha. Nem comprar e vender. Você não pode comprar e vender, certo? Vou no shopping, vou comprar uma casquinha de sorvete, vou não sei o que. Todo mundo quer gastar. As pessoas parece que
vamos dizer assim, ó, quando eu comecei a observar o Shabat, foi bem difícil. Porque assim, todo dia a gente gasta algum dinheirinho aqui e ali, né? Vou comprar pão, vou comprar isso. Não. Não. Shabat não vai gastar nada, ok? Nada. Esquece. Pois bem. O Shabat é um dia de festa e é um dia das primeiras festas, e é uma das primeiras festas recordadas em Levíticos. É um dia importante. Como você pode ver, o que o Shabat verdadeiramente representa será visto no reinado milenar do Messias. Todas as conversas serão centradas em Yahweh. Os eleitos irão experimentar um descanso, que é o requerimento do Shabat de não trabalhar. E a proibição de comprar e vender é o final desse sistema de endividamento econômico babilônico no qual estamos dentro. E que não existirá durante o reinado milenar. E o milênio também é representado pelas bodas do Cordeiro, que será uma grande festa, e o Shabat é um dia de festa. Está lá em Razão, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9. Vamos ver. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos Kadoshim. E disse-me, os Kadoshim santos, né? E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Então vamos lá. É importante que nós entendamos esta lei e todas as demais para que possamos servir a Yahweh corretamente, como os nossos primeiros patriarcas fizeram. Ou seja, não começou lá em Moisés a observância das leis. Começou antes de Moisés. A gente sabe disso porque eu já mostrei para vocês. Estava lá e Abraão já observava os mandamentos e leis, certo? E depois de Abraão, muito tempo depois, foi recebido no Monte Sinai, de novo, as leis. Mas Abraão já sabia lá, e foi passado de patriarca em patriarca, certo? Bem no início, todos eles sabiam, certo? E as pessoas, elas pensam que não, veio de Moisés, não veio só lá de Moisés, veio antes, é que foi perdido, ok? Então assim, de novo, qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá, o primeiro mandamento, qual que é? Não terá outros deuses diante do Criador dos céus da terra, Yahweh Tsevaot. Qual que é o segundo mandamento? Não usará o nome do Criador, Yahweh Tsevaot, em vão, de forma mentirosa, ou usando títulos menores a ele. Outra coisa, vamos lá, mandamento número 3, todo mundo lembra. Qual que é o terceiro mandamento? É sobre idolatria, certo? Não farás ídolos, não se prostará perante ídolos de madeira, não fará essas idolatrias. E qual que é o quarto mandamento? Observar o sábado, o Shabat, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.